Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje nós iremos falar sobre as invasões bárbaras que ocorreram entre o século II ao V d.C. Bárbaro é um termo utilizado para se referir a uma pessoa tida como não civilizada. A palavra é frequentemente utilizada para se referir a um membro de uma determinada nação ou grupo étnico, geralmente uma sociedade tribal vista por integrantes de uma civilização urbana como inferiores ou admirados como nobres selvagens. De maneira idiomática ou figurativa, o termo também pode se referir individualmente a uma pessoa bruta, cruel, belicosa e insensível. Bárbaro significa literalmente que na grego é um bárbaro. Na antiguidade, os gregos utilizavam-no para se referir aos povos do Império Aquemenida em períodos posteriores. Passaram a utilizá-lo para se referir aos turcos de uma maneira claramente pejorativa. Conceitos semelhantes podem ser encontrados em diversas civilizações não europeias. No Império Romano, os romanos utilizavam o termo para se referir aos povos germânicos, celtas, íberos, trácios e persas. Os romanos chamavam bárbaros aos povos que moravam fora das fronteiras do império, que tinham culturas e tradições diferentes das suas e não falavam o latim. Esses povos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses e se organizavam em monarquias. Alguns desses povos do centro e norte da Europa avançaram para as fronteiras ocidentais do Império Romano, pressionados pelo avanço dos hunos, um povo que invadiu a Europa vindo da Ásia. Os bárbaros invadiram a metade ocidental do império, conseguiram conquistar Roma e as principais cidades romanas, acabando por criar vários reinos. Ao longo dos séculos V e VI, formaram na Península Ibérica dois reinos. No noroeste da Península Ibérica, os suevos criaram um reino com capital em Braga, que depois se tornaria uma importante cidade romana. Influenciados por Martinho de Dum, os suevos se converteram ao cristianismo. Quase todo o restante do território peninsular fazia parte do reino dos visigodos, que tinham sua capital em Toledo e que permaneceu assim até 585, quando os visigodos derrotaram os suevos e passaram a dominar todo o território peninsular. Influenciados pelas populações que haviam dominado, os visigodos também se converteram ao cristianismo e começaram a falar latim e absorveram muitas das leis e costumes romanos. Hoje em dia, ainda é possível encontrar vestígios visigóticos em alguns locais da Península Ibérica, como a Capela de São Frutosomontel, perto de Braga, e a Capela de São Pedro de Balsamão, em Lamelo. Os visigodos foram excelentes ourives, pois deixaram várias peças em ouro e prata. Vamos falar um pouco sobre a cultura, a economia e a política dos povos germânicos. A maioria desses povos organizavam-se em aldeias rurais, compostas por habitações rústicas, feitas de barro e galhos de árvore. Praticavam o cultivo de cereais como o trigo, o feijão e a cevada. Criavam gado para obter couro e a carne e o leite. Dedicavam-se também às guerras de forma de saquear riquezas e os alimentos. Nos momentos de batalhas mais importantes, escolhiam um guerreiro valente e forte para fazer dele o seu líder militar. Praticavam uma religião politeísta, pois adoravam vários deuses, representantes das forças da natureza. Odin era o principal divindade, representava a força do vento e as guerras para ele. Havia uma vida após a morte, e nela, bravos guerreiros mortos em batalha poderiam desfrutar de um paraíso. A mistura da cultura germânica com a românica formou uma grande parte da cultura medieval, pois muitos hábitos e aspectos políticos e artísticos e econômicos permaneceram os mesmos durante toda a Idade Média. Os povos bárbaros eram conhecidos pelos inimigos como povos sanguinários, sujos, brutos e primitivos, e poucos eram os que sabiam escrever. De início, os bárbaros viviam em paz com os romanos. A partir dos séculos IV e V, começaram a se deslocar em direção ao Império Romano devido aos hunos que estavam invadindo o leste da Europa, causando pânico e destruição por onde passavam, forçando os povos a entrarem pelas fronteiras do Império Romano. Com isso, houve uma precipitação na fragmentação do império, que já estava em crise devido ao escravismo e à anarquia militar.
O ápice da invasão ocorreu no ano de 476, quando o último imperador foi deposto e um bárbaro assumiu seu título de rei. Quase todos os reinos foram efêmeros, não possuíam uma organização muito eficiente. Alguns chefes se esforçavam para manter a ordem, porém não obtinham muito sucesso. Dos Estrógonos, que foi criado na Península Itálica. Reino dos Visígodos, que foi criado na Península Ibérica. O Reino dos Vândalos, que foi criado no norte da África. Reino dos Suevos, que foi criado na região costeira da Península Ibérica. O Reino dos Burgúndios, que foi criado na região de Gália, que mais tarde foi conquistado pelos francos. Reino do Anglo-Saxão, que foi criado na Bretanha, após os saxões vencerem os bretões. Os bárbaros, antes das invasões ao Império Romano, praticavam uma religião politeísta. Adoravam aos deuses representantes da força da natureza. Odin era o principal deus, representava a força de guerra. Havia também Thor, deus do trovão, e Freya, a deusa do amor. Na crença deles, havia uma vida após a morte, onde os guerreiros mortos em batalha iriam para Valhalla, o paraíso. Essa crença fazia com que esses povos desejassem ainda mais a guerra. O Império Romano foi destruído pelos bárbaros, mas eles aceitaram a religião dos romanos, adotando o cristianismo como a religião e fizeram que a Igreja Católica exercesse seu poder sobre a população. A queda do Império Romano marcou o início da Idade Medieval. Os principais povos bárbaros foram os francos, que estabeleceram-se na região da atual França e fundaram o Reino Franco. Os primeiros registros desse povo são do século III, quando eles dominavam áreas da atual Bélgica e Holanda. Lombardos invadiram a região norte da Península Ibérica, Península Itália. Os anglo-saxões eram descendentes de 3 grupos que migraram da Alemanha e da Dinamarca para a Inglaterra no século V. Os hunos vieram da Ásia no século IV. Eram guerreiros muito temidos que viviam em carroças ou em tendas provisórias. Os gauleses eram originários da Bélgica e da Holanda desde o século V a.C. Godos eram escandinavos e dividiam-se em ostrógonos e vísiggodos, que falavam 2 dialetos do idioma gótico. Os vândalos eram originários da Europa Central. Fugiram para o oeste do continente para se safar dos hunos no século V, em 429. Os vândalos foram para o norte da África, criaram um reino na Tunísia e na Argélia. Estava em crise devido ao escravismo e à aniquilação militar. Aniquilação, velho. Eu senti uma aniquilação. Anarquia militar dentro de uma aniquilação, velho. Aniquilação. Os povos bárbaros e sua cultura vão falar um pouco sobre a política e a economia deles. Você é muito louco, cara. Eu falei cultura, mas não falou nada da cultura do maluco. Falar um pouco. Que merda. Eu engasguei, cara. A economia, a arte, a política e a cultura dos povos germânicos. Ah, primeiro era você. Caralho, que Eu já fiz a introdução, cara. Ah, era eu? Era, Ah, velho. tá. Me embolei, cara. Deixa que eu faça a introdução, cara. Tá bom, tá bom. Eu acho que Deu demais. coloca tem mais termo, velho. Por que você esperou 6 segundos pra vir pra cá, velho? direito, viado.